Vamos para os e-mails aqui, deixa eu abrir o e-mail. Já parou para pensar? Vamos ver aqui. Já parou para pensar que quase toda vez que você pensou em alguma coisa, você na verdade não parou para pensar? Quê? Já parou para pensar que quase toda vez que você pensou em alguma coisa, certo? Você na verdade não parou para pensar? Na verdade, quando você para pensar, você para pensar, né? Porque você parou. Você tava pensando em alguma coisa, você parou pra pensar o que você tava pensando, pra pensar na coisa que você parou pra pensar. Então, tecnicamente, você parou pra pensar sim. Que inclusive isso aí é uma. É uma. Piada. Não é piada. Mas é tipo um quadro que o Murilo Gun tinha no especial dele. Que era o Você já parou pra pensar. Que tem várias piadas que começam com já parou pra pensar. Porque o comediante e o filósofo são duas coisas que o trabalho é praticamente pensar. Porque o comediante para pra pensar coisas que é do cotidiano, mas que ninguém para pra pensar, ninguém vai parar pra pensar por que o Celta é engraçado. Ninguém vai parar pra pensar nisso. A pessoa só vai lá e compra o Celta, sabe que é zoado e tal. A gente não, a gente para e fica analisando o Celta pra ver o que é zoado nele, pra poder escrever uma piada que vai gerar identificação com aquela galera que também já teve Celta ou que sabe como funciona um e sabe que é ruim. Então, e o filósofo é a mesma coisa. O filósofo para pra pensar na etimologia da palavra. O filósofo para pra pensar por que a gente anda pra frente, não sei o que, entendeu? Então, são duas profissões aí que a gente tem que parar pra pensar no que a sociedade não para pra pensar. Mas deixa eu continuar aqui. Mas, às vezes, a gente para pra pensar. Mas para o quê? É, o pensamento, né? Se a gente... O pensamento é uma ação. Se a gente tá pensando... Porque a ação geralmente é correr, andar, fazer a comida. Aí é uma ação. Só que pensar é uma ação? É, né? Porque termina com o ar, de tipo andar. Como é que fala isso? Sufixo? Ar. Então pensar é uma ação, né? Então você tá parando. Se você para de pensar em alguma coisa para pensar no que você parou para pensar, então acho que você parou alguma coisa. Então você parou o pensamento, que na pergunta aqui. Dormir é ação? É, né? Dormir. Dormindo. Eu acho que é também. Agora mesmo parei de digitar para pensar na forma correta de escrever esse pensamento. Viu? Você parou para pensar e parou de digitar também, certo? Mas se você tem uma ideia durante a caminhada, você não para de caminhar para pensar nela. Também não para o carro para pensar. Não, na verdade, eu nunca parei de caminhar para pensar, mas eu já parei de correr. Então, já teve duas ocasiões, não, mas teve duas coisas que me fez parar de correr. E aí, tipo assim, uma delas foi, eu tava correndo, escutando o podcast, e aí entrou em um assunto importante. E aí, em vez de eu correr, eu parei e comecei a andar, que era pra prestar mais atenção no que estavam falando no podcast. E aí já teve vez também de eu estar correndo e eu parar de correr e ir caminhando pra poder pensar no que eu tava pensando. Então eu conseguia caminhar e pensar. Mas eu tô lendo um livro que chama Rápido e Devagar. Que inclusive eu comecei essa semana aqui. Comecei, faz uns dias já que comecei, mas é um livro grandão. E aí ele fala sobre isso, é uma coisa que eu não sabia, que ele explica lá sobre como é que é? Sistema um e 2. Que tipo, a gente tem dois sistemas, que é o sistema um que é o sistema de pensamento rápido, que é tipo assim, a gente olha para alguma coisa, a gente vê uma parede. A gente não consegue não pensar na parede. Porque a gente vê uma parede, a gente sabe que a parede é a parede e é a parede. Então esse é o sistema um. A gente vê uma coisa vermelha, a gente vermelho, já vem o vermelho na cabeça, porque a gente sabe que é vermelho. Então é o pensamento rápido. Aí tem o sistema 2 que é o que para pensar. Então é o que analisa as coisas. Se você vê uma conta de 2 mais 2 4. Já é rápido já isso. Então acho que isso aí já é o sistema um. Mas se você vê lá, 5 vezes 19, e aí é o sistema 2 que vai agir, porque é o que vai parar para pensar as coisas. E ele falou, né, e esse livro ele fala, logo no comecinho dele, eu acho, ele fala que você não consegue pensar em alguma coisa muito profunda enquanto caminha.
Então, dependendo do grau de pensamento do que você estiver pensando, se for muito alto, você não consegue andar e pensar nessa coisa. Você tem que parar de andar para você poder pensar nela. Então, se for uma coisa que for meio boba, é claro que você vai conseguir andar ou até correr e pensar na coisa. Mas se for uma coisa muito difícil mesmo, você não consegue pensar e andar. Tanto que ele fala de exemplo, igual você falou aqui, de carro e também fala de caminhar. Porque tem coisa que você tem que parar de caminhar porque você não consegue pensar nisso e andar ao mesmo tempo. Então tem isso sim. Você nunca parou, mas tem gente que para. Ou se você for pensar em alguma coisa muito profunda, você vai ter que parar também para pensar, literalmente, né? Vai parar para pensar. Eu acho que esse e-mail não vai ter final, hein? Não, teve sim, pô. O final é o final dele. Tudo que acaba tem um fim. Se você quer acabar alguma coisa, coloca o ponto final. Entendeu? Então, acabou o e-mail. É isso aí, muito obrigado por ter mandado. É, já parei pra pensar. E você também agora vai parar pra pensar no que eu acabei de falar. Então, você parou pra pensar que você vai parar pra pensar no que eu acabei de falar? Olha que complexo.